Me pediram para falar como eu estudo a Bíblia, como é meu momento de estudo da palavra. Bem, eu tenho alguns tipos de momentos com a palavra. Eu tenho um momento com a Bíblia no meu momento de oração, onde eu falei lá no vídeo como o pastor Ander ora, eu explico como eu uso a Bíblia no meu momento de oração. Eu depois tenho um momento de leitura, que é um momento de leitura que segue um cronograma, que aí eu uso também a questão do áudio, né? Tem um aplicativo lá, e o Version é um aplicativo, e tem outros que dá para ouvir a Bíblia. Então, é para manter todo dia a mente cheia da palavra. E eu tenho também um momento de estudo da Bíblia. Aí é uma situação diferente. Então, eu quero falar sobre esse momento de estudo. Como é que eu estudo a Bíblia? Eu gosto e sempre gostei, então porque eu tenho esses três momentos com a palavra distintos, eu gostei de estudar a Bíblia sobre temáticas. Então eu pego um tema e eu vou me aprofundando. Uma das coisas que eu comecei a desenvolver no estudo da Bíblia foi que, eu falei aqui, quase todas as Bíblias têm aqui no meio textos de conexão. O que são esses textos de conexão? São textos que têm alguma similaridade ou se referem a esse texto em outro livro, ou no mesmo livro, outro capítulo, versículo. Então, muitas vezes, simplesmente, foi assim que eu comecei a estudar a Bíblia. Foi estar lendo o texto, a história me chama a atenção. Essa história fala sobre amor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as referências que tem aqui e vou ler elas. E vou anotar o que eu entendi. É uma coisa. Então, eu sempre faço dessa forma. Eu leio, eu vou anotando o que eu vou entendendo de cada parte. Isso é um dos tipos de estudo. O outro tipo de estudo, eu comecei a estudar a Bíblia estudando a chave bíblica. Também foi um dos meios que eu comecei a estudar a Bíblia. Então, eu comecei usando esses textos do meio e eu comecei usando a chave bíblica. Algumas Bíblias têm aqui, tipo um índice por temas ou por palavras. Né? Existe a chave bíblica por palavras e existe a chave bíblica por temas. Então, eu pegava um tema e abria todos os textos que falavam. Todos os textos, todos. Hoje tem o Google, na época não tinha. Então, é uma das formas que eu faço para estudar pessoalmente. Okay? Isso é para o meu estudo pessoal. E aí, o que acontece? Então, eu estou lá estudando um tema que eu quero absorver, que eu quero compreender, que eu quero me aprofundar. Eu vou, então, fazendo isso. Pego o tema, pego todos os textos, vou lendo o texto, não leio só o versículo, tá ok? Eu leio o contexto para entender se aquilo realmente fala sobre aquele assunto, sobre aquele tema, porque muitas vezes alguns versículos são colocados, jogados dentro de temas, mas apenas com textos isolados, aí não dá para ter uma concepção de estudo sem um contexto. Então você sempre tem que pegar a sua Bíblia, abrir ela e ler o contexto. Mesmo que fale um versículo, leia o contexto. Então, é uma coisa que demanda tempo. Estudo demanda tempo. Estudo da palavra demanda tempo dobrado. Por quê? Porque ao fazer isso, perceba, eu já te dei alguns passos. Bem, eu quero estudar sobre um tema, eu quero estudar um livro, mas os livros são, em grande parte, temáticos. Se tu for estudar a Bíblia, você vai ver que os livros são muito temáticos das Escrituras. Aí você vai ver aquele tema, você vai começar a ler os textos, você vai abrir outros textos que fazem referência, vai anotar o que você entende, e aí você vai se deparar com algumas situações complicadas, como algumas palavras complicadas. E aí você agora, hoje, tem um dicionário bíblico à disposição na internet. Então o que eu fazia? Lançava, né? Hoje grande parte das palavras da Bíblia eu já decorei. Agora eu estou falando aqui no vídeo e estou lembrando o que eu fazia. Gente, eu sentava com a Bíblia quando eu era adolescente e no tempo do seminário, e eu lia o dicionário bíblico de capa a capa. Eu li o dicionário bíblico de capa a capa. Né? Eu já li algumas vezes todo o dicionário bíblico. É como se lesse todo o dicionário de português. Eu li o dicionário bíblico algumas vezes também. Então, mas isso é o hábito, é a prática. Tu vai praticando, vai aprendendo. Mas muitas vezes, tu chega em algum texto que você não consegue. Você está fazendo a anotação lá, e um texto se refere a outro, mas parece que aquele outro não bate, mas tu lê o contexto, parece que é o contexto certo. E aí o que eu vou? Eu sempre tenho um comentário bíblico. Esse aqui é um dos que eu tenho. Eu tenho alguns comentários bíblicos em papel e mais outros em PDF, que eu vou e procuro qual foi a concepção do autor sobre aquele contexto e sobre aquele texto, e muitas vezes até sobre aquela palavra, aquela frase, aquele tema. Então é uma das formas. Fazendo isso,
com consistência. Eu não estou falando que todo dia, se fosse todo dia, melhor ainda. Mas fazendo isso com consistência semanal, tirando um tempo na semana, 2 dias na semana, 1 hora, 2 horas, somente para estudar profundamente as Escrituras, a sua vida de fé vai crescer muito e muito mais. E aí o que eu sempre fazia também? Uma outra forma de colocar mais conteúdo. Então, se eu começava a estudar um tema na Bíblia, ou eu começo a estudar, eu estou falando no passado, mas eu ainda faço dessa forma. Né? Eu começo a estudar um tema da Bíblia, eu vou lá e pego um livro sobre o tema. Um livro cristão, claro, eu estou falando sobre a Bíblia, com um autor que seja um cara que eu conheça a base e a vertente teológica dele, e aí eu vou me aprofundar na concepção que aquele autor discorre sobre aquele tema nas Escrituras. Então, eu sempre uso sobre isso. Igual eu vou fazer alguma pregação, eu quase sempre leio alguma coisa sobre o assunto que eu vou pregar, além do meu estudo. Além de fazer tudo isso que eu falei, eu sempre pego um outro ponto de vista sobre o mesmo texto, sobre a mesma concepção, a mesma vertente, mas um outro ponto de vista, para eu ver se tem algo a acrescentar e há algo que eu possa estar pensando que não está de acordo com a palavra. Então eu sempre faço isso. Por quê? Porque isso gera crescimento. Meditar na Bíblia, que é o tempo de oração, você está orando e meditando na palavra, é muito bom. Ler a Bíblia é muito bom. Agora, fazer os 3, estudar, ler e meditar, gente, isso é base para a nossa fé. E eu te motivo a fazer isso. Então eu vou te dar o passo a passo. Sabe, você está com uma área fraca na sua vida, que não está boa, pegue sobre esse tema e estude. Leia todos os textos bíblicos que falam sobre isso. Todos. Anote aquilo que você está entendendo. Ou muitas vezes aquilo que o próprio Espírito Santo está falando ao seu coração. Anote as palavras ou os textos, os versículos, os pontos que você não entendeu, para procurar ajuda. Seja ajuda num comentário, seja ajuda num dicionário, por ser uma palavra, ou ajuda com uma outra pessoa, no caso o seu pastor, o seu líder. Faça isso. Mas não deixe de estudar a palavra. Não deixe. Eu não estou falando de estudar, gente, 15, 20 minutos. Para começar está excelente. Mas eu estou falando de estudar mais de hora. De sentar na cadeira, pegar a Bíblia, pegar as coisas e se aprofundar. Pegar um livro sobre o tema e se aprofundar. Se aprofundar sobre aquilo que a palavra de Deus fala. Isso é o segredo para ter uma vida de fé firmada na rocha, na palavra. O estudo profundo dela. Motivo você a isso. Se você quiser, eu posso pontuar isso para você. Se não, você assiste de novo e pontue aí, porque eu lhe dei o passo a passo como eu faço até hoje. Eu falei no passado porque eu comecei a fazer isso na adolescência, com 15 para 16 anos. Mas até hoje eu faço da mesma forma. Leio o texto, defino um texto, tema, abro todos os textos na Bíblia sobre o tema, anoto as observações, o discernimento, a interpretação dos textos, anoto as dúvidas, palavras complicadas, pesquiso para sanar as dúvidas e saber o significado daquilo. Vou no comentário bíblico para ver mais um pouco e também pesquiso algum livro de algum autor que eu sei que tem uma linha teológica, uma forma de pensar o cristianismo, o reino de Deus parecido conosco e leio aquilo para aprofundar mais. Então por isso que muitas vezes você me vê falando por algum tempo o mesmo assunto. Quer dizer que eu estou me aprofundando naquilo. Eu estou cavando mais fundo para beber mais água. E é isso que você deve fazer. Cave mais fundo através do estudo da palavra para beber cada vez mais água viva.